Irmãos e irmãs, que bom mais uma vez estarmos juntos para o encontro com a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Hoje é domingo, é o dia dele, é o dia do Senhor, é o dia em que a comunidade se reúne, mesmo que virtualmente para muitas ainda, não é? Ou com limites, mas é sempre a comunidade que se reúne ao redor do Senhor, o ressuscitado, para, ouvindo sua palavra, encorajar-se para testemunhá-lo, sobretudo em tempos difíceis, em tempos de isolamento. Hoje nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de Mateus foi escrito para comunidades que estavam encontrando dificuldades para aceitar o messianismo de Jesus. Ele que veio para cumprir as profecias e realizar o reino de Deus, que se traduz na justiça, a justiça do reino. Ao ser batizado por João no Rio Jordão, diante da insistência de João, que julgava que ele é que deveria ser batizado por Jesus, Jesus lhe assegura: devemos cumprir toda a justiça. Não vamos discutir aqui agora se eu é que devo batizar você, você que deve me batizar. Jesus, profundamente identificado com os pecadores, com eles entra às águas do Rio Jordão e é batizado, santificando aquelas águas, purificando-as, purificando o que delas, ou o que nelas entrassem, para poderem então tomarem parte do reino de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, se faz cumprir na pessoa, nas palavras, nos gestos, não é? E nas promessas de Jesus junto aos pobres e sofredores. Ao entrar nas águas do Jordão para ser batizado, Jesus assume o pecado do mundo, o pecado da humanidade. Ele se rebaixa, ele assume o nosso sofrimento. Por isso que no meio desta pandemia ele não está ausente, ele se rebaixa até nós, ele está fazendo esta experiência de sofrimento conosco, que somos o seu povo. E assim, a justiça do reino sintetiza todo o projeto de Deus. Ele, pobres e sofredores, veja bem, pobres e sofredores, ele também pobre e sofredor, são os preferidos, não é? São os preferidos do Pai e, portanto, os preferidos dele. Nele encontram a vida, nele encontram a salvação. É a partir deles, os pobres, os sofredores, os que dão a ele a sua adesão, que Jesus começa a trabalhar, começa a realizar
o reino de Deus. Com eles, nós podemos dizer, começa um novo povo, começa uma nova e definitiva comunidade, a comunidade do Messias, que aprenderá a nova justiça, veja bem, e a misericórdia, ou a nova justiça que é a misericórdia. Não é mais a justiça da lei, a justiça dos mestres da lei e dos doutores. Os pobres, então, são aqueles que encontram, acolhem, ouvem, dão a sua adesão a Jesus e, importante, não podemos esquecer, seguem a Ele no caminho. Lá no início do cristianismo, os cristãos eram aqueles que eram do caminho. O caminho é Jesus. No texto proposto para a liturgia deste 14º domingo do tempo comum, Jesus dá então louvor ao Pai do céu e da terra, porque escondeu este segredo, o segredo do reino, aos grandes, aos sábios, aos entendidos, aos poderosos, e os revelou aos pequeninos. E ele vai dizer, assim foi do agrado do Pai, pura graça, pura iniciativa deles. É verdade que esse reino não vai parar nos pequenos e dos pobres, mas vai ser oferecido a todos aqueles que querem ser como eles, pequenos e pobres em todos os sentidos, para se tornarem plenos da riqueza do reino. Então, é em Jesus que eles encontram esperança, confiança, alegria, motivação para a caminhada, novo sentido para suas vidas. Quanto ao agir de Jesus, uma certeza o acompanha: é o Pai que está agindo nele. Ele veio para realizar a vontade do Pai. Quanto aos sábios, a gente sabe, aos entendidos, eles consideram Jesus um fora da lei. Por quê? Porque ele se envolve com o povo que era considerado maldito, porque não conhecia, não entendia, não era possível ao povo praticar a lei. Não estava ao alcance do povo praticar todos os requisitos da lei. Na opinião deles, Deus não poderia se aproximar de gente assim, pobre e inculta. Então, o agir de Jesus mostra exatamente o contrário. Deus, na pessoa do Filho, se encarnou na vida dessa gente, na vida dos pobres, se fez pobre. O convite que Jesus fez ao povo cansado do jugo da lei e de seus mestres é o convite que nos faz hoje, nós que somos seguidores dele, nós que levamos o nome dele, nós que somos do caminho, nós que somos da comunidade dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quanto a vós, encontrareis descanso. Quanta gente que neste tempo de pandemia eu ouvi dizer, eu estou cansado, não está dando mais. Vamos aprender com Jesus. E se inclinar-se às limitações do tempo, a nos rebaixarmos, a nos silenciarmos, a aprendermos, a tirarmos as lições que nos estão sendo dadas. E quantas lições, não é? Pois é, o jugo de Jesus não é pesado. O jugo da lei, o jugo de Jesus é o seguimento dele, é a vida com ele, é o acolhimento dele, é escutá-lo cada dia. Pois é. Será que nós somos capazes de compreender esse Jesus, Senhor da justiça? Será que nós somos capazes daí retirar a nossa liberdade, a nossa alegria de viver? Será que nós seremos capazes de fazer com que a nossa vida manifeste essa misericórdia do Senhor que nós encontramos para todos aqueles que ainda não a encontraram?
Será que para nós Jesus é verdadeiramente o Messias, o enviado de Deus para nós? E aí a gente se pergunta, então, para terminar, que lugar ocupam os pequenos e pobres, os excluídos, os ignorantes na nossa comunidade? Como é que eles são tratados? Que espaço eles têm? Pois é, nós precisamos pensar nisso enquanto celebramos a liturgia. Será que não são os que se consideram mais importantes no dinheiro, na cultura, nos bens, que ocupam os primeiros lugares e que têm importância e que muitas vezes humilham os pobres e os pequenos? Deus abra nossas mentes, seu Espírito abra os nossos corações para realmente vivermos com Ele esta alegria, aprendendo com Ele, caminhando com Ele. Tudo será mais iluminado, nada será perdido, tudo nos ensinará. Aí sim nós seremos grandes. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.